Boa noite. O consumo de álcool e outras drogas é cada vez mais presente na sociedade. Muitos iniciam o uso ainda na infância, culminando em inúmeros casos de dependência química. No combate a este problema, atuam as comunidades terapêuticas. Porém, o trabalho de algumas é polêmico. Denúncias de maus tratos e insalubridade nesses ambientes geram divergências quanto à idoneidade e eficiência dos centros de recuperação. Outra questão levantada é se o convívio terapêutico é suficiente para reabilitar dependentes químicos. Comunidades terapêuticas é o tema de hoje do programa Opinião Pernambuco. E para participar do debate, convidamos a coordenadora do Grupo de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, GEAD, da UFPE, Roberta Uchoa. E completa o nosso debate o psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, do Paulista, Eduardo Jorge. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, quando a gente resolveu colocar esse tema, ou pautar esse tema para o programa Opinião Pernambuco, algumas pessoas começaram a perguntar assim, mas o que são comunidades terapêuticas? O tema pareceu assim ser um tanto novo, né, para o telespectador, para o público. E aí a gente quer, antes de qualquer coisa, saber por que esse tema parece ser novo para o telespectador e o que são, de fato, as comunidades terapêuticas. Então, vamos começar aí, quem se prontifica a começar? Pronto, então vamos começar com a Roberta. Boa noite, Roberta. Boa noite, telespectadores. As comunidades terapêuticas podem parecer novas, mas na realidade elas existem, pelo menos no Brasil, desde a década de 60. E elas são entidades privadas, algumas com fins lucrativos, outras sem fins lucrativos, algumas que têm como centro de tratamento, assim, como guia para tratamento, a questão espiritual, algumas em relação ao trabalho e algumas também com perspectiva clínica, com médicos, com psiquiatras, com assistentes sociais. Então, na realidade, definir as comunidades terapêuticas não é uma coisa muito simples. Elas vêm trabalhando, particularmente na assistência a usuários de álcool e outras drogas, mas existe uma panaceia de comunidades terapêuticas que têm regulação e outras que não têm regulação. Elas entram, sobretudo, em cena nos últimos anos como um complemento da política sobre drogas. E esse é o grande debate que a gente vem tendo, mais recentemente, porque para que ela seja um complemento da política pública sobre drogas, ou seja, para que ela receba financiamento público, ela precisa ter uma regulação. Ela precisa ter critérios da mesma forma que os CAPs, onde o Eduardo trabalha, da mesma forma que o Programa Atitude, que é um excelente programa de cuidado para usuários de álcool e outras drogas, que é da assistência social, tem regulação. Então, a gente vem discutindo uma possibilidade de regulação. E este tem sido o grande embate, porque as comunidades terapêuticas vêm há pelo menos aí 40, quase 50 anos, atuando sem muita regulação de como deve funcionar. E é nesse sentido que algumas, infelizmente, cometem alguns desrespeitos aos direitos humanos, fazem castigos e outras não. Então, nesse cenário, existem diversas comunidades terapêuticas. Bom, você já deu um pontapé inicial sobre tudo que a gente deve trazer hoje nesse debate, inclusive uma questão muito polêmica, que é o financiamento público para essas entidades. Mas aí, Eduardo, você, antes de começar o programa, já discutiu. É a primeira vez que eu vou participar de um programa que traz esse tema, E você disse, eu nunca vi na televisão nem no rádio uma discussão sobre. O que está por trás disso? Na sua opinião, por que esse tema ele não esteve mais presente na mídia até hoje? Como a Roberta falou, não é novo. Então, as comunidades terapêuticas já existem aí há pelo menos 3, 4 décadas aqui no Brasil. Eu acho que hoje está ganhando uma ênfase maior por conta, eu acho, da proliferação do consumo desenfreado de crack. De fato, assim, eu não tinha visto ainda, não me lembro de ter visto um debate na TV, principalmente na TV aberta, sobre as comunidades terapêuticas. Não sei se a gente pode até trazer a hipótese de que
talvez isso não tenha existido tanto por conta de alguns parlamentares, assim, a gente pode hipotetizar, né? Alguns parlamentares serem donos de comunidades terapêuticas, a gente estava até falando sobre isso em off, ou até por falta de interesse por conta de existir alguns serviços que não são tão idôneos, que não têm esses critérios que a Roberta falou. Então, vamos ver aí. São organizações muito fechadas, né? A impressão, então, que a gente passa a ter é que até um serviço de assessoria para divulgar o que acontece lá não aparece, né? A gente não recebe um release, por exemplo, dessas comunidades para fazer a divulgação delas. Existem algumas propagandas dessas comunidades terapêuticas, assim, nos fundos dos ônibus, né? Assim, você dirigindo pela cidade, aí você encontra lá. Tem problemas sobre drogas, a gente pode resolver. Que é uma aí chamada, tem um telefonezinho. na verdade, né? Então, é uma chamada para você fazer tipo, parte. porque é um tipo de propaganda que chama a atenção, sobretudo, aquelas pessoas, aqueles familiares que têm problemas com álcool e outras drogas, né? Então, isso é feito de uma forma muito... É muito comum ver isso pela cidade, né? Eu não sei se é porque eu trabalho há muitos anos na área de drogas, então me chama muita atenção, mesmo que seja uma propaganda muito pequena e muito discreta, né? Mas ela é muito recorrente, né, em quadros de avisos da universidade, em pequenas... internet aí, né? Exatamente, isso aparece, mas a propaganda, né, como a gente tem dos serviços hospitalares, como o Hospital Português, o Memorial São José, isso você não vê aqui, né? De fato, é uma prática que não é feita, é uma divulgação muito entre as pessoas que têm o problema e nessas pequenas comunicações nas empresas, nas universidades, nos pontos de ônibus. Se vincula também aos programas religiosos, aí sempre traz essa forma de assistência aí, então a gente vê. Então vamos entender um pouco a configuração dessas entidades. Algumas se classificam como entidades de religiosas, tratamento, né, ligadas à saúde, e que fazem uma associação entre as curas terapêuticas com base em critérios medicinais, associam isso a um outro componente que é o componente religioso. E aí, algumas, né? A gente sabe que há diversas configurações, então eu queria que agora a gente falasse um pouco sobre essa diversidade. Ou seja, não existe um modelo único de comunidades terapêuticas. Como é que isso funciona? A grosso modo falando, a gente poderia dizer que como a Roberta falou, é uma instituição, a maioria delas privadas, já existem alguns serviços públicos aí, mas que se configura a estrutura física ou uma casa, uma residência relativamente grande aí, ou até um sítio, uma granja, então que as pessoas vivem ali em comunidade e, claro, que oferece justamente esse cuidado para a dependência química aí. A maioria das clínicas, das comunidades terapêuticas, as CTs, né, as CTs, elas, aqui em Pernambuco, elas sobretudo funcionam no meio rural, né, em lugares mais afastados, porque elas... Você ia falando clínicas, alguns consideram clínicas. Alguns consideram clínicas, que algumas clínicas são montadas em lugares mais bucólicos, né, particularmente as do sul do país. Em São Paulo você tem algumas que são, né, para receber a classe A, né, que tem equipamentos da melhor qualidade possível, tem piscina, tem sauna, e a pessoa vai lá para ficar afastada do convívio social. Que esse também é um grande questionamento em relação ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas. Porque o tratamento, o convívio social, sair do convívio social, pode ser, em algumas situações, importante em alguns casos, particularmente naqueles casos onde as pessoas estão com risco de vida. Mas, assim, se afastar do convívio social para tratar da droga e depois voltar para o convívio social, né, a pessoa volta sem muita habilidade para lidar com uma situação que está lá presente. Então, há um questionamento, inclusive em relação às comunidades terapêuticas, é que elas recebem, em geral, afastando a pessoa do convívio social, e o que é pior é por um longo período de tempo, porque a grande maioria delas querem que as pessoas fiquem de 6 meses a 9 meses, e às vezes até mais do que isso, o que é bastante complicado, né? Então, o que precisaria, né, o que precisa ficar claro é isso. Não há, de fato, uma regulação em relação às comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas vêm atuando no terceiro setor, à margem, né, da política pública, né, como iniciativas, né, de igrejas e de alguns profissionais na área de saúde que resolveram montar determinados serviços e estão trabalhando. E eles montam suas
seus protocolos de referência de funcionamento. Né? O que vem se discutindo mais recentemente é o seguinte: se elas querem fazer parte, no caso da rede de saúde, a rede de saúde pública no Brasil, no nível federal, estadual e municipal, tem uma série de regulações. Né? A gente tem uma série de legislações federais, de portarias ministeriais, de resoluções da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, que colocam detalhes em relação ao procedimento terapêutico e também à segurança sanitária nesses serviços. Mas, assim, as comunidades terapêuticas, pelo menos um movimento das comunidades terapêuticas no Brasil, já colocaram que eles não são equipamentos de saúde. Eles não se reconhecem como equipamentos de saúde. Inclusive, no projeto de lei que foi votado há 15 dias passados, né, o projeto de lei do deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, que teve como relator o deputado federal do PSB de Alagoas, que é o Givaldo Carimbão, deixa muito claro em um dos artigos que as comunidades terapêuticas não são equipamentos de saúde. Portanto, eles não vão ser regulados por todo um arcabouço legal que todos os serviços públicos, sejam eles públicos ou privados, no caso, os privados conveniados do público se submetem, as comunidades terapêuticas não querem se submeter a isso. Né? Roberta, você está trazendo um tópico aí bastante interessante, que é essa questão da regulação. Isso. Né? Ou seja, é preciso regular, é preciso considerar dentro de um parâmetro aí, né, definido, de como se funciona, definido claro, pela sociedade, definido pelo poder público, né? Mas isso a partir de quê? A partir de uma visão, de uma realidade que hoje está posta. Isso, né? isso. E a gente quer ainda mastigar mais um pouco, né, que realidade é essa. A gente tem, inclusive, alguns exemplos aqui que depois eu vou colocar para vocês. Mas, por exemplo, por que não pode ser considerado um equipamento de saúde? Olha, Eduardo. Se vê muito, justamente, a partir dos CAPS, ADs, voltado para álcool e outras drogas, acha que ele lança esse modelo, vamos dizer, a saúde, através do Ministério da Saúde, lança esse modelo de serviço aí com médicos, com psiquiatras, com psicólogos, assistentes sociais, tudinho. E a partir da comunidade terapêutica, quando existe aí esse lançamento, eles excluem a área médica, eles dizem assim, justamente por esse interesse aí secundário de buscar a partir dos seus dogmas. E não há contratação de profissionais, de médicos, psicólogos, eles sociais. até contratam, mas não tem um parâmetro de contratação. Porque, assim, no serviço, no CAPS, por exemplo, no CAPS está determinado na portaria, que eu acho que é a 224 de 2002, está escrito lá que para tantos pacientes, para tantos usuários, é necessário que tenha X números de médicos, X números de assistentes sociais, de psicólogos, de enfermeiros. Então, há uma regulação de quem deve e quantas pessoas devem ser contratadas a partir de um quantitativo de usuários. E nas comunidades terapêuticas isso não está regulado. Como a Roberta falou, muitas criam seus modelos aí. Isso. E quando acha que não precisamos da área médica, não precisamos... podemos aí, o que a gente chama de promover a abstinência, como falou, que termina, assim, alguns tratamentos sendo de no mínimo 6 meses. Aí, não, vamos passar aqui 6 meses em abstinência, vamos começar aqui com... Eu vou falar das religiosas, com orações, com esse tipo de trabalho que vai ocupar a mente, vai tirar você do pensamento da droga, só que esquece que a dependência química, ela é considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos a pessoa em determinada crise de abstinência, a pessoa pode ter convulsões, pode aí ter alterações no ritmo cardíaco, pode ter alucinações, delírios, a pessoa pode até chegar a óbito por conta aí de uma crise convulsiva ou até de um ataque cardíaco. Qual o perigo de se colocar um líder espiritual, seja um pastor, seja um padre, né, seja no lugar de um médico, né? Ou seja, pensar na cura através da fé, através de um caminho religioso e não pelo caminho da medicina? Né? O que se propõe é que não se coloque um no lugar do outro. Né? Porque mas, no entanto, se coloca. Exatamente, o que se coloca, o que tem ocorrido com bastante frequência é isso. Eu não vou dizer em todas, mas o que acontece com frequência é isso. Então, o líder espiritual, ele é importante para as pessoas, certo? Mas ele não é importante para todas as pessoas. E menos ainda ele pode ser
substituir um profissional da área de saúde, sobretudo quando o sujeito está intoxicado, seja com qualquer droga, com álcool, né, com crack, com cocaína, né, com qualquer substância psicoativa. O processo da desintoxicação, do parar de usar a droga, né, é um processo que exige um acompanhamento terapêutico na área de saúde, né? A partir do momento da desintoxicação, e para uma desintoxicação, não é necessário muitos dias de internamento. Não, né? Isso pode ser feito com brevidade. Esse eu reconheço que eu acho que é o grande gargalo da política pública que nós temos, não só em Recife, mas no estado de Pernambuco e no Brasil. Infelizmente, nós temos muito poucos serviços públicos ou privados conveniados do público que façam esse trabalho de desintoxicação. Nós precisaríamos ter muitos leitos em hospitais gerais. Aqui em Pernambuco a gente tem pouquíssimos leitos, acho que não chegam nem a 20 leitos ou 25 leitos, o que é muito pouco. Esse é um verdadeiro gargalo da política sobre drogas no Brasil, em Pernambuco e em Recife. Precisaríamos ampliar esse número de leitos para fazer a desintoxicação. A partir do momento em que você faz a desintoxicação, você pode fazer uma abordagem, né, em relação a um tratamento ambulatorial, a um tratamento, a um acompanhamento que seria um acompanhamento mais social que o programa Atitude vem fazendo mais recentemente. Então, você tem algumas opções, certo? E essas opções que nós construímos, e é importante ressaltar que Pernambuco e Recife construíram duas redes. A Recife, uma rede de saúde através dos CAPs, do programa Mais Vida. E o governo do estado de Pernambuco, na área da assistência social, com o programa Atitude, com dois programas que são referências para o Brasil. Né? Nós temos uma experiência muito interessante e é uma experiência que os resultados, inclusive nós temos pesquisas mostrando sobre isso. Os dados que nós temos são dados muito satisfatórios em relação ao tratamento. Agora, existem algumas situações que são exceção, que precisariam de um outro tipo de cuidado. Eu gostaria de que a gente fizesse um comparativo entre o modelo do CAPS, né, que é uma entidade pública, em nível municipal, estadual ou federal, e as comunidades terapêuticas que não têm esse vínculo direto com o Estado, né, que são mais independentes. Por exemplo, a gente falou agora que a primeira etapa é a desintoxicação. Né? Isso numa comunidade terapêutica, como se dá e como se dá num órgão autorizado, regularizado, né, regulamentado, como é o caso do CAPS. Essa informação eu gostaria que você trouxesse para a gente, Eduardo, no próximo bloco, que a gente precisa fazer agora um intervalo. Lembrando que você pode participar do programa, mandando perguntas ou a sua opinião através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos comunidades terapêuticas. Participam do debate a coordenadora do Grupo de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, GEAD, da UFPE, Roberta Uchoa. E também o psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, paulista, Eduardo Jorge. Um registro é que nós convidamos representantes de comunidades terapêuticas ou pessoas que defendam as comunidades, né, e a gente teve uma negativa, né? Na verdade, não temos hoje essa representação, nós fizemos o nosso papel jornalístico de convidar. Então, Eduardo, qual é a diferença entre esses procedimentos que são adotados numa instância oficial e numa instância não oficial, como é o caso das comunidades terapêuticas? Olha, existem algumas que promovem a desintoxicação porque há profissionais, vamos dizer assim, um serviço mais de qualidade ao usuário de drogas, né? Mas, infelizmente, algumas não trabalham com desintoxicação, não trabalham com medicações, inclusive, na minha própria condição profissional, a gente já encaminhou pacientes para as comunidades terapêuticas, algumas com prescrição de medicações psicotrópicas, e o pessoal não aceitava, principalmente porque a gente já sabia que sem aquela medicação a pessoa ia desenvolver ali vários sintomas ligados à abstinência à droga. Então, nós sabemos que inicialmente, dependendo do nível de comprometimento pelo uso da droga ou pela cessação do uso, a pessoa precisa, sim,
às vezes nem na própria comunidade terapêutica ou no CAPS ou em determinado programa, mas precisa ir para um hospital geral, precisa passar por uma avaliação clínica, uma avaliação psíquica e passar por um processo de desintoxicação que dura pelo menos aí de 3 a 4 dias para que o corpo fique totalmente livre das substâncias aí nocivas ocasionadas pelo uso de droga. O caso de um dependente químico que vai para uma instância como essa, isso tem um tempo determinado, ou seja, é possível que em 6 meses ou 1 ano, ou tem casos que nunca são resolvidos e a pessoa possa permanecer o resto da vida no processo de tratamento. Como é que acontece? Olha, algumas comunidades terapêuticas, elas não garantem. Elas não definem também. Não, também traçam um tratamento de 6 meses, mas assim não garante que após 6 meses a pessoa vai estar curada da dependência química. Nem nenhum serviço, nem o CAPS, nem o Programa Atitude, nem nenhum serviço pode garantir isso, porque se precisa traçar o que a gente chama de PTS, é um projeto terapêutico singular, levando em conta todo ao redor daquele paciente, daquela pessoa que está buscando ali a sua condição social, a sua condição sociofamiliar. Eu acho que o seu sofrimento, a sua comorbidade, o que é isso? Comorbidade é a dependência associada a um outro tipo de sofrimento. Por exemplo, é muito comum as pessoas que têm problema com a dependência química terem depressão, tem no mínimo transtorno de ansiedade. A pessoa desenvolve aí sintomas psicóticos, as pessoas podem aí alucinar, podem delirar, pode ter confusão de ideias, pode passar mesmo a ter complicações psíquicas para o resto da vida. Isso pode ser confundido com uma possessão demoníaca e dentro de uma visão religiosa que precise de um exorcismo, exorcizar esse demônio? Sim, sim. E isso é um perigo. Infelizmente, acontece isso, não só na área religiosa, até na área social, na área da saúde. Não, o cara está lá com capeta no corpo aí. Infelizmente, isso ainda acontece, é até cultural nosso, né? Na história da loucura, no geral, se falava que quando a pessoa tinha um comportamento diferente ou usava algum tipo de substância ali, alguma coisa entrava no corpo dele e precisava ser retirada. Roberta, a gente tocou num ponto muito delicado, né? Que é exatamente essa linha tênue aí entre o tratamento, né, pelas vias médicas e essa questão da religião. Você vê isso com preocupação? Com bastante preocupação, porque o que é muito grave é que a gente, de fato, não consegue fazer vigilância, né, sanitária, né, segurança sanitária nessas entidades, porque é muito difícil entrar nessas entidades, né? Inclusive os próprios familiares, quando levam seus membros, seus filhos, seus pais, o que sejam, para essas comunidades terapêuticas, muitas vezes deixam lá e ficam lá. Eles não podem visitar, eles não podem telefonar. Então, isso é um problema muito grave, além de coisas outras que a gente... Né, o Conselho Federal de Psicologia já fez um levantamento das comunidades terapêuticas no Brasil. Existe um relatório que está disponível na internet e que tem gravíssimas denúncias ali, assim como o relatório de direitos humanos. Porque, infelizmente, né, essa alternativa de isolar e se fechar num determinado mundo, né, permite que, assim, se você não está sendo visto, você pode fazer qualquer coisa. Né? As pessoas não estão sendo... Né, não tem que prestar contas. E no momento em que, né, tanto a gente fala em transparência, E a gente precisa de ter transparência, né? E o setor público, ele tem transparência muito grande. Tanto é que a gente faz todas as críticas que o setor público recebe cotidianamente em todas as mídias, né? Então, agora, eu acho que é importante colocar isso. Eles já se definiram que não são saúde. Certo? Né? É muito interessante colocar o seguinte: ano passado, o Ministério da Saúde lançou edital público para contratar comunidades terapêuticas para receberem financiamento do Sistema Único de Saúde. Né? Menos de 20, acho que no Brasil inteiro, se concorreram. Ou seja, as que têm melhor qualificação, elas concorreram e foram credenciadas. Existem algumas comunidades terapêuticas que já são credenciadas no Ministério da Saúde, porque elas responderam
a toda a regulação que existe dentro da saúde. Inclusive, no plano CRA, que é possível vencer, tem toda essa descrição de quais são as regulamentações, as regulações que eles precisam seguir. Na sequência, a assistência social, quer dizer, o Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania também entrou, eles são muito bem-vindos, porque a saúde e a assistência precisam trabalhar juntos, porque existem perfis distintos de usuários de drogas. E, na realidade, a gente nem deveria estar falando de usuário, porque quem usa, necessariamente, não precisa de serviço de saúde, porque usar não é tão problemático assim. Né? O problema é que algumas substâncias psicoativas levam muito rapidamente à dependência química. Então, esses sujeitos que estão indo para serviços de saúde, assistência social e que estão também nas comunidades terapêuticas, esses deveriam ser aqueles que têm a dependência química, que é diferente do uso de drogas, certo? Então, essas pessoas que têm dependência química, elas precisam sim de saúde, de assistência de saúde e qualidade e de assistência social. E aí, a assistência social lançou também um edital para contratar. Só que a assistência social também tem suas regulações. Todas as entidades que são conveniadas da assistência social, seja no nível federal, estadual ou municipal, tem regulação. Quando uma entidade recebe um financiamento público para prestar assistência a uma criança na rua da assistência social, está lá definido o que é que ela tem que fazer. Então, mais uma vez, as comunidades terapêuticas não quiseram aderir ao edital da assistência do Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania. E aí eles estão querendo um outro tipo de adesão, que é a adesão via Ministério da Justiça, que pelo PL, que é muito interessante quando se lê o PL, o plano, porque no plano está lá definido todas as regulamentações. E no Ministério da Justiça, claramente está regulamentada a lei de 2006. E é justamente essa lei que está no Congresso Nacional sendo modificada para flexibilizar a entrada das comunidades terapêuticas nesse circuito. Hoje, quem queira abrir uma comunidade terapêutica dentro da legalidade, né, o que precisaria fazer? Mas elas são legais. Elas são legais. Todas são legais? Eu não vou dizer que todas, porque aí eu então, não... Porque a pergunta que eu fiz... Porque elas têm se hoje alguém quiser abrir hoje dentro da legalidade. Elas têm CNPJ. É simples, é simplesmente chegar onde... Uma empresa, uma clínica, pode se colocar como uma clínica. Lembrando que para receber esse incentivo, esse recurso aí do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, a pessoa precisa seguir a clínica. A comunidade terapêutica precisa seguir tais critérios. Então, é pautado no modelo psicossocial, parecido com os CAPS, parecido com o programa Atitude, que vai precisar ver o espaço da casa, os cômodos da casa, o tipo de tratamento que se oferece, atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento à família. Existe um critério de que no máximo 30 pessoas por serviço, então aquela comunidade terapêutica acolhendo mais de 30 pessoas pode ficar ali dentro, ali caótico, né? Então, existe todo esse cuidado aí. E com relação à classificação por faixa etária, por gênero, existe isso também? Tem comunidades que atendem a crianças, adolescentes, adultos? Sim. Chega a haver essa divisão também, por sexo, homem, mulher? A gente tem regulação sobre isso, né? Que a gente não deve tratar crianças e adolescentes junto com adultos. Né? Está regulado que não deve ser feito. Tanto que os serviços públicos, né, os CAPS, a gente tem CAPS para adultos e a gente tem CAPS infantis, que é o que a gente chama de CAPS AD, e o CAPS-I, que é o CAPS infantil. Então, eles são separados. A rede do Recife tem o que se chama de albergue terapêutico. Porque naquelas situações em que o sujeito não pode voltar para casa, ou por ameaça, ou porque vai recair, se voltar, porque a condição da sua moradia, da sua vida é muito precária, você tem uma alternativa do albergue terapêutico. E os albergues terapêuticos também são divididos. Nós temos 4 no Recife, né, que atendem em torno de umas 18 pessoas por casa. Então, você tem 2 de adultos, 1 de mulher e 1 de criança e adolescente. Exatamente. São separados. Agora, qual é a questão em relação às comunidades terapêuticas? Como elas não são fiscalizadas, a gente não pode, se você me perguntar o que é que elas fazem, de fato, eu não tenho condição de dizer, porque o que eu sei que elas fazem é o que elas dizem que fazem, né? E
os relatórios que nós temos do Ministério da Justiça e do Conselho Federal de Psicologia fazendo algumas denúncias. Então, na realidade, como elas não estão se sujeitando à regulamentação, né, elas podem fazer o que elas quiserem lá dentro. Nós temos aqui um dado da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Né? Numa de suas pesquisas, ela constatou que na Casa de Recuperação Valentes de Gideão, na Bahia, por exemplo, os internos afirmaram que o pagamento é obrigatório, né? Cerca de R$300, e que frequentemente o dono fica com o cartão de benefício de prestação continuada ou do programa Bolsa Família. Outro dado, as crises de abstinência são vistas como possessões demoníacas em algumas comunidades. Qual é o perfil dos que tratam essas questões dessa forma? Qual é o perfil das comunidades que observam, que verificam desse jeito? Ou seja, que passam a fazer a cobrança do dinheiro e que passam a utilizar determinados valores que podem ser considerados conservadores ou contrários aos direitos humanos. As filantrópicas, as ligadas à religião, aí cobram, digamos, essa taxa menor, R$300, R$500, R$250, é como se fosse um pagamento simbólico. Mas as grandes comunidades terapêuticas, as que saem na mídia, o tratamento é em torno de R$6.000 o mês. Então a gente vê aí, tem registros aí de 6, de 8, de 3.000. Eu visitei uma que propunha o tratamento de 6 meses e era R$18.000. Então, dividindo isso por 6, daria R$3.000 por cada mês. Roberta, Oi. Vamos aqui um exemplo dessa clínica terapêutica Divina Misericórdia de Alagoas. E o relatório da comissão diz: os internos podem se comunicar com o mundo externo somente por carta, uma vez por semana. Não podem fumar cigarro nem receber visita íntima. Seus objetos pessoais e documentos são guardados pela direção da instituição. Violação dos direitos humanos? Eu acho que, assim, se você só pode se corresponder por carta, se você não pode ter contato com o mundo exterior, se as pessoas não podem visitar, né, isso não é um equipamento de saúde ou de assistência social. Né? E nós precisamos cuidar dos usuários de álcool, crack e outras drogas. E nós precisamos cuidar deles, né, com os direitos que eles têm, mesmo que eles estejam cometendo atos infracionais relacionados ao uso de drogas. São pessoas que merecem cuidado e não o desrespeito que elas vêm tendo comumente. E, infelizmente, né, isso não é só uma prática que a gente tem visto nas comunidades terapêuticas. Isso também é uma prática da mídia, que não é o caso aqui da TV Universitária que a gente está discutindo essa questão. Mas, assim, cotidianamente a gente vê pessoas sendo, né, presas, sendo mortas, mas aí, assim, é usuário de droga, então nem vamos, né, assim, é mais um, sabe? Então, a pessoa, né, tem muito pouca importância a história de vida da pessoa, a condição de pobreza que essas pessoas estão vivendo, tem muito pouca importância, né, da forma como se está tratando, sobretudo os usuários de crack. Né, que esses, de fato, eles têm uma necessidade muito urgente de cuidado. Né? As famílias, elas se desarrumam ainda mais, né? Porque, na realidade, o crack não é responsável pela desarrumação. É já uma família que está passando por inúmeras dificuldades e que precisaria ter um cuidado, não só da saúde, mas um cuidado maior da assistência social, de emprego e renda, de lazer. São várias necessidades que essas famílias já têm e que o crack é acrescentado a uma condição de vida muito difícil. E é muito triste você ver que essas pessoas, né, elas são resumidas, né, a uma condição: ela é usuária de crack. Como se o crack fosse responsável por todos os males que nós estamos vivendo hoje na sociedade. E não é. Ele é, sem sombra de dúvida, um problema muito grave de saúde pública e é um problema muito grave para os indivíduos. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com essas pessoas, problematizar do jeito que nós estamos fazendo aqui, para que a população simplesmente não queira levar para a comunidade terapêutica para esconder dos seus olhos o problema. Nós precisamos discutir o problema das drogas na sociedade e as inúmeras alternativas que devemos oferecer, né, enquanto poder público, para que essas pessoas tenham uma assistência de qualidade.
E lembrar o seguinte, que mesmo que a gente garanta tudo isso, não significa que a pessoa vai deixar de usar a droga. Né? Porque a droga, né, o uso de drogas, existem diferentes tipos de uso. Né? Mas assim, eu particularmente estou falando da dependência. Quem chega na dependência, que a droga passa a ser a questão mais importante da sua vida, ela vive centrada na droga, essa condição de dependência é uma condição que, na grande maioria das situações, as pessoas vão deixar por algum momento e recair. Né? Então, existe essa entrada e saída na condição de dependência. E nesse momento, o Brasil discute um outro ponto bastante polêmico também, que é a questão da internação compulsória. Né? Mas a gente também não pode falar mais sobre isso nesse bloco, agora nesse segundo bloco. A gente vai ter que guardar para o nosso próximo. Então, lembramos que você ainda pode participar, mandando perguntas ou dando a sua opinião, através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta já. O Pernambuco está de volta hoje discutindo comunidades terapêuticas. No bloco anterior a gente disse que falaria na retomada desse sobre a internação compulsória. Né? Alguns lugares querem já aderir a essa medida e discute-se se o país inteiro deve adotar a internação compulsória. Então vamos começar com o Eduardo, né, que não foi a última pessoa que falou no bloco anterior, foi Roberto, então você começa a falar. A internação compulsória ela é determinada pela justiça, né? Muitas vezes, assim, a nossa preocupação, até enquanto, digamos, profissionais da saúde pública serem contra, é porque isso precisa, para a pessoa ser internado involuntariamente, precisa avaliar riscos, como é que está a vulnerabilidade dessa pessoa, como é que a família compreende isso, precisa de uma, digamos assim, de uma avaliação clínica, uma avaliação multidisciplinar, não só médica, mas também de vários profissionais ali que concordem junto com a família que a pessoa, poxa, vai precisar ali naquele momento ser retirada para uma desintoxicação, para um tipo de internação, acho que muito mais voltada ou no leito psiquiátrico ou no hospital geral, para, a partir daí, ver se é possível o tratamento. Então, tentar convencer que essa pessoa, trazer essa pessoa para a consciência, que muitas vezes, eu já fiz internação involuntária, que a pessoa estava num quadro psicótico, a pessoa estava desorientada, indo na boca ali para brigar com traficantes. Então, já ameaçado e sem noção, sem uma noção crítica de que aquilo ali estava trazendo riscos para a sua vida. E a gente precisou, a partir de uma avaliação em conjunta com a equipe, com a família, depois de várias abordagens a esse usuário, a gente abordava, trazia, e ele não tinha consciência crítica, e a gente já fez. Eduardo, nessa internação, o poder público poderá fazer uma avaliação da idoneidade de uma comunidade terapêutica e fazer o encaminhamento diretamente para ela? A gente faz, sim, sim. Muitas comunidades terapêuticas... Isso, no caso compulsório, também é possível que isso seja um caminho? Não. A gente prefere, assim, não defender a internação compulsória. Como eu falei, assim, é bom a gente até diferenciar bem. A compulsória, ela é determinada por um juiz. Por um juiz. A internação involuntária é uma forma de proteção que tem que ser muito bem avaliada e a partir, sendo a última instância, a partir de várias abordagens, a gente vai tentar de outras formas convencer que a pessoa precisa de cuidado. Que é uma, digamos assim, é uma parcela muito pequena de ação, que é a internação involuntária. Nós temos aqui algumas perguntas do público, mas eu queria antes trazer mais um ponto para você, Roberta, que a gente fez aí, num determinado momento desse debate de hoje, uma fala onde a gente ligava a questão da saúde à religião. Só que tem um outro componente, que é o componente político, né? É a política. Então a gente forma aí um tripé: saúde, religião e política. E há, inclusive, toda uma pressão política para que determinados interesses sejam
sejam atendidos, né, sejam contemplados. Né? Aqui em Pernambuco, mesmo na Assembleia Legislativa, a gente tem uma bancada que hoje defende radicalmente que as comunidades terapêuticas elas tenham subsídio, tenham incentivo financeiro, enfim. Como você vê hoje essa questão do componente político tendo um peso tão grande na formação e na manutenção das comunidades terapêuticas? Na realidade, todos os projetos que entraram, né, em Recife, no governo federal e na maioria dos estados e municípios no país, né, quando está discutindo a questão da internação, né, e o credenciamento da comunidade terapêutica aos serviços, seja de saúde, de assistência na rede pública para receber financiamento, né, eles estão sendo encaminhados por proprietários de comunidades terapêuticas. Né? Então, os representantes do povo, né, muitas vezes estão legislando em causa própria, porque eles próprios têm interesses, né, religiosos, econômicos, o que seja. Eleitoreiros. Né? Eleitoreiros também. Né? E muito. Né? A gente vê aí que... E é importante colocar que isso não é uma questão de um determinado partido. Não é uma questão de um partido X, Y ou Z. Né? No Brasil como um todo, quando você sai mapeando esses projetos, são de autoria de diferentes partidos políticos. Né? De diferentes partidos políticos, do espectro da chamada esquerda, né? E do espectro conservador também. Né? Então, não é uma questão de partido. Né? Esta política, né, ela infelizmente, que é uma política pública que deveria estar de fato sendo discutida com base em evidências científicas, em informação. O Brasil tem produzido muita informação na área de drogas, o Brasil tem começado a fazer pesquisas de avaliação de serviços e a gente está produzindo, e particularmente a Universidade Federal de Pernambuco, a gente está produzindo, e a sensação é que a gente está produzindo conhecimento e não estão considerando o que a gente está produzindo. E aí fica, de fato, algumas figuras que têm um destaque político grande, né, que foram eleitos representantes do povo, e eles estão, assim, no caso do Recife, né, no governo federal não, assim, o projeto de lei 7663, né, o Osmar Terra, o Carimbão, eles são representantes de comunidades terapêuticas. Né? Então, de fato, há um questionamento ético muito grande nisso, né? Porque você não poderia estar, né, envolvido, pelo menos não deveria estar envolvido, né, com projetos que lhe beneficiasse, né, financeiramente, né, religiosamente, o que seja. Não deveria acontecer isso. Né? Agora, eu gostaria de colocar o seguinte: eu não sou contra a comunidade terapêutica. Eu acho que elas têm um papel importante nessa problemática. Né? O que eu, de fato, defendo com bastante veemência é que elas precisam de regulamentação. Elas devem ser reguladas, elas devem ter procedimentos, sejam da saúde, sejam da assistência social, ou sejam do que elas estão se classificando agora, como entidades de acolhimento. Mas, assim, a gente não tem na estrutura pública o que é acolhimento. Então, precisamos definir. Para que eles entrem, né, a gente precisa definir. Não é possível que entre na estrutura pública sem uma definição. Porque na estrutura pública, nós temos regulações. Você aqui pela TV Universitária, eu pela Universidade Federal de Pernambuco, eu tenho regulação para tudo que eu faço. Né? Horário de trabalho. A né? TV Universitária quer dizer... É uma estrutura da Universidade Federal de Pernambuco. Eu nem diria que é da Universidade Federal de Pernambuco, assim, de uma coisa isolada. É um órgão né? suplementar. Ele é um órgão suplementar ele é do da povo, universidade. Né? A Universidade é do povo. Isso, exatamente. Mas, assim, a Universidade Federal de Pernambuco é uma universidade pública. E nós temos regulação para tudo. Para comprar uma caneta, eu tenho regulação. Certo? Então, essas entidades, se vão usufruir dos recursos públicos, do seu imposto, do meu imposto, do imposto da população, a gente precisa minimamente garantir. Né? E quando a gente garante, a gente já vê um monte de desvio, de corrupção e por aí vai. Imagina se entrar sem regulação. Então, o que eu sobretudo defendo é isso, que haja regulação do ponto de vista do que vão fazer, que lugar vão ocupar na rede, né? Quantos profissionais devem estar lá, os direitos humanos devem ser preservados. Isso tudo precisa estar escrito em algum lugar, para que a gente possa fiscalizar. Porque quando a gente não sabe muito bem o que é uma comunidade terapêutica, o que é que eu vou dizer o que é certo e o que é errado que eles estão fazendo? Se eu não tenho essa referência, eu não vou ter condição de fazer a crítica. E a gente precisa ter esses instrumentos, porque é um instrumento de controle social. Né? É recurso público que precisa ser muito cuidado. Ok. Você queria falar? Não, da mesma forma que a Roberta falou, assim, já usamos tanto na saúde como na assistência social
algumas comunidades terapêuticas como parceiras, como aliadas, até para tirar aquele usuário, principalmente um usuário que a gente sabe que muitos vão buscar, vamos dizer, o tratamento fechado, o tratamento recluso, por conta, muitas vezes, de ameaça. Então, já aconteceu até da gente precisar tirar o usuário daquele serviço público ali para uma comunidade terapêutica mais afastada, em outra cidade, e nós temos, assim, vários aliados. Eu gostaria de dizer que eu também já fiz encaminhamento para a comunidade terapêutica quando eu era assistente social de serviço público de saúde, certo? Então, não é uma questão de ser contra. Então, vamos lá. A Iva de Vitória de Santo Antão. Tenho um neto no Conselho Tutelar de Limoeiro por dependência química. Chegou uma intimação para o pai, também dependente, comparecer à instituição. Tentamos recuperar esse pai há 3 meses. O que ele pode fazer em relação ao seu filho? Algum comentário sobre isso, Eduardo? Eu poderia dizer que eu sei que o município de Vitória vai estar inaugurando brevemente um CAPS de drogas. Já existe no município um CAPS de transtorno mental. E eu recomendaria que a pessoa procurasse a Secretaria de Saúde do município de Vitória para saber onde funciona esse CAPS de transtorno mental. Eu não teria condições de dar endereço, telefone, porque na realidade mas eu sei, porque eu tenho uma acompanhada política no estado de Pernambuco, e assim, eles já têm minimamente uma estrutura de transtorno e estão inaugurando muito brevemente. Eu acho que nos próximos 30 dias já deve estar tendo um serviço em Vitória de Santo Antão para álcool e outras drogas. Nelson de Paulista, por que o governo não investe no combate às drogas ao invés de investir em comunidades terapêuticas? Eduardo? Precisa não só a questão das comunidades terapêuticas, como já essa proposta aí, esse repasse aí de verbas para as comunidades, mas também precisamos, como a Roberta falou, aumentar os leitos de desintoxicação em hospitais gerais aqui do estado. Precisamos aumentar os CAPS ADs 24 horas, porque, se eu não me engano, só temos 1 ou 2 aqui no Recife. Então, precisamos expandir aí, exatamente, os albergues terapêuticos, os serviços também de desintoxicação nos próprios CAPS, qualificar mais as equipes que trabalham nos serviços, não só o CAPS, como os programas da assistência social. Então, precisa, sim, de mais investimentos, que a gente está ainda engatinhando. Posso dizer uma coisa sobre isso? Da Piedade. Porque, na realidade, o governo tem feito muito investimento. Não é que o governo não faça, o governo faz investimento, né, na coisa pública, mas esta coisa pública ela demora muito mais para acontecer. É muito mais fácil abrir um serviço, né, na esfera privada do que, de fato, na esfera pública. Mas dizer o seguinte, né, muito recentemente, o Ministério da Saúde abriu uma portaria, fez uma portaria ministerial no sentido de financiar leitos para desintoxicação em hospitais gerais. Né? Infelizmente, não é pela falta da ação do governo, nessa questão específica do financiamento do leito, porque os hospitais não estão respondendo a isso. Né? Porque a questão das drogas, né, ela não é simplesmente uma questão, né, a gente deve ter financiamento, mas a sociedade precisa discutir as drogas para que a gente, de fato, compreenda o que é esse problema e pare de ter o preconceito que a gente tem em relação a essa questão. A Janete de Piedade, essas instituições têm alguma parceria com colégios e faculdades públicas? Bom, com a Universidade Federal de Pernambuco, eu garanto que não, mas eu não saberia dizer em relação a... Desconheço também. Eu também não tenho esse conhecimento. Pode ser até que tenha alguma escola aí, mas eu desconheço. Certo. Um comentário de Carlos de Jaboatão. A atuação das comunidades terapêuticas é de enxugar gelo. Apesar do seu trabalho, os traficantes continuam vendendo drogas que estão em todo lugar. Deve existir um incentivo maior ao combate do tráfico. O combate ao tráfico. O combate ao tráfico, né, sempre ocupou na política sobre drogas, aí mais uma vez é importante colocar, a política de drogas não é uma coisa nova, ela existe há pelo menos 20 anos. Né? A gente tem uma problemática em função de uma determinada droga que está colocando as drogas no centro do debate público. Algumas pessoas querem discutir, outras não. Mas, assim, existe, né, o financiamento, o cuidado com essa questão das drogas, do tráfico, sobretudo, sempre foi muito forte. O que a gente vem reivindicando nos últimos anos é que se tenha mais investimento na saúde, na assistência social, no trabalho, no emprego e na renda dessas pessoas. O Ilma Figueiredo, ela passou por e-mail, disse, então, como ou qual seria o melhor modelo de recuperação para um usuário de drogas ilícitas?
porque todas as instituições que eu conheci até hoje violam os direitos humanos e, ao final, os dependentes retornam ao vício. Eduardo, poderia... Olha, a gente ainda compreende que o modelo psicossocial é o mais indicado. Como a gente falou, citou o exemplo aí de que numa comunidade terapêutica, eu acho que na Bahia, a pessoa só se comunicava pela família com carta. Então, o modelo psicossocial, ele também cuida da família, há atendimentos individuais com familiares, há grupos para os familiares, a gente começa, dentro da realidade, das possibilidades do usuário, a gente traçar um projeto de vida, levando em conta o seu contexto social, os danos que ele foi acometido até agora e o que se pode aí, digamos, dar a volta por cima com o tratamento. Então, o modelo psicossocial ainda, pelo menos na nossa compreensão, é o mais indicado. Agora, precisa ser melhorado, não só nas questões estruturais, mas também na própria qualificação dos componentes, dos profissionais a que neles trabalham. Eu acho que seria interessante dela fazer um esclarecimento, porque ela disse que as instituições que ela visitou desrespeitam os direitos humanos. Né? Eu gostaria que ela, de fato, especificasse se foram instituições públicas ou se foram as comunidades terapêuticas, porque eu, de fato, eu desconheço que os serviços públicos estejam fazendo desrespeito dos direitos humanos, muito pelo contrário. São serviços abertos, são serviços que as pessoas fazem crítica dentro do próprio serviço. A gente pode estar funcionando, alguns de forma precária, mas de respeito aos direitos humanos é uma coisa que eu acho que no serviço público, pelo menos nos serviços de álcool e drogas, seja no programa Mais Vida da cidade do Recife, seja no programa Atitude, eu acho que a gente não tem registro disso, não. E aí o serviço público tem feito, mesmo com condições adversas, a gente tem feito um trabalho com bastante qualidade. Roberta, quando a gente fala em internação, de certa forma a pessoa fica isolada, né, da sociedade. E aí, no caso de uma comunidade terapêutica ou independente do caminho que ela tome, a partir do momento que ela está internada, ela isolada, ela passa a não ter acesso a alguns direitos que são públicos, né, são direitos sociais garantidos pela Constituição. A gente falou que pode estar lá um médico, pode estar um assistente social. E como fica a questão da educação? Essas comunidades terapêuticas, elas têm tido a preocupação de continuar a formação escolar dos internos? Mais uma vez, como elas são entidades muito fechadas, né, eu não me sinto uma autoridade para dizer que elas estão fazendo isso ou estão fazendo aquilo. Né? O questionamento, de fato, como não há uma regulação, algumas podem fazer, outras não fazem, certo? Então, precisamos fazer esse tipo de regulação. Então, o que elas estão fazendo lá dentro, quando eu falo, eu estou baseada no relatório do Conselho Federal de Psicologia ou desse relatório dos direitos humanos do Ministério da Justiça. Então, isso aí é de violação de direitos humanos. As outras necessidades, porque nós somos sujeitos de inúmeras necessidades, inclusive da educação. Então, essa necessidade, a gente não fez avaliação. Seria muito interessante poder fazer isso, porque a gente não tem condição de fazer. Mas se não estão levando em consideração esse componente da educação, é fundamental que levem, não é isso? Sim. Não só na educação, para a formação, o preparo da pessoa para a vida, para o trabalho, precisa ser colocado isso dentro do projeto de vida para aquela pessoa, mas também a própria informação. Hoje, os serviços públicos voltados para a dependência química, eles são pautados na Política Nacional de Redução de Danos. Então, quando se fala de redução de danos, vou falar, em algumas comunidades terapêuticas, o pessoal sabe nem quem é, porque só prega a abstinência. E a gente sabe que a redução de danos é para quem não quer, para quem opta não querer parar de usar drogas, ou apenas parar aquela droga e continuar numa outra, ou não conseguem. Tem muitas pessoas, uma grande maioria aí, principalmente os dependentes mais crônicos, eles não conseguem parar. Então, a gente trabalha não só com a política, mas também com a estratégia de redução de danos. Esse nosso tema foi e é tão vasto que que nem sobrou tempo para vocês fazerem as considerações finais. No entanto, eu queria fazer um registro aqui de um e-mail que recebemos da Lourdes Lapa. Ela disse: esse horário para mim é intocável. Assisto todos os dias a esse programa louvável. Admiro todas as pessoas da equipe e convidados por tratarem um problema tão sério com tanta propriedade.
Então, fica estendido a vocês aí esses parabéns. Obrigada. E a gente agradece a você, Lourdes, agradece Obrigada. a vocês que vieram para cá Obrigado, nessa Valdir, sexta-feira, obrigado, né, participar desse Roberta. debate. E lembramos que o Opinião Pernambuco é um programa ao vivo, todo dia, de 7h30 da noite às 8h30. Por hoje é só, e para você, uma boa noite.